apresentar aqui as informações envolvendo a atual fase do empreendimento Condomínio Santa Paula. E quero inicialmente justificar que devem chegar, não estão presentes ainda, mas devem chegar, justificaram que estão em outros compromissos, o vereador Gilberto Vermelho, Antônio Flores, o vereador André von Zuben, que são membros da comissão e devem chegar ao longo da reunião. Mas para participar conosco dessa reunião, eu gostaria de convidar para que subisse aqui à mesa a secretária Silvia Faria, secretária municipal de urbanismo, e também o secretário Dr. Mário Orlando Galvez Carvalho, que é o secretário de Negócios de Assuntos Jurídicos da Prefeitura Municipal de Campinas. Ficaria feliz em termos lateados. Quero anunciar e agradecer a presença da Andréia Stuckel, que é diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. Anunciar e agradecer a presença do Guilherme Rodrigues, que é assessor do vereador André von Zuben, Elias Agostinho, assessor da vereadora Neuza do São João, Estevão Batista Belotti, assessor do vereador Jorge da Farmácia, Antônio Macedo, assessor do vereador Tico Costa. E agradecendo a presença aqui das entidades presentes. Rapidamente, apenas para contextualizar, o empreendimento Condomínio Santa Paula, que teve o início ainda em torno do ano 2002, 2003, né? Ele acabou provocando uma série de debates, polêmicas, manifestações, que culminaram inclusive com uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público e que suspendeu a sua realização. E recentemente também, através de uma decisão da Justiça, foi liberado para que tivesse continuidade. Então, o objetivo da Câmara, da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, até provocado por algumas entidades que pediam esclarecimento a respeito disso. Então, o nosso objetivo hoje foi convidar representantes da Prefeitura, da Secretaria de Negócios Jurídicos e Urbanismo, para trazer as informações e atualizar a sociedade, também a Câmara, sobre as ações, os fatos, para que a gente possa fazer uma leitura exata de como é que está a situação referente ao empreendimento Condomínio Santa Paula. Então, esse é o objetivo. E a gente, como tem feito nas nossas reuniões, elas são públicas. Após a fala dos secretários e questionamento de vereadores presentes, a gente vai abrir também oportunidade para que o público presente possa se manifestar, fazendo algum questionamento e eventualmente solicitando alguma informação complementar. Lembrando que nós temos um teto para essa reunião, que é até 17h30, por conta de outro evento que vai acontecer na Câmara na sequência. Então, para não me alongar mais, eu gostaria já de passar a palavra para o Dr. Mário Orlando, secretário de Assuntos Jurídicos, para que ele pudesse fazer uma explanação dos aspectos jurídicos envolvidos nesse empreendimento. Obrigado, Dr. Mário, agradeço pela presença. Presidente Silvia, agradeço a oportunidade de estar uma vez mais nesta Casa de Leis e à disposição para os esclarecimentos acerca do ocorrido relativamente ao empreendimento denominado Santa Paula, né? Ou Sírio-Libanês, os apelidos que receberam de empreendimentos. Lembrando o seguinte, a lei municipal fez a inserção, alteração do perímetro urbano da cidade para agregar algumas áreas rurais na área urbana do município e
torná-las passíveis dos empreendimentos próprios imobiliários que se pretendiam para estas áreas. Se eu não vou errar o nome, Santa Eudóxia, a Estância Santa Eudóxia foi incorporada assim nesse processo. Essa lei teve origem por proposição de vereador. Nasceu da iniciativa legislativa da Câmara. E ensejou uma ação direta de inconstitucionalidade, a qual concluiu pela procedência da ação, o que significa dizer que a lei era inconstitucional em decorrência da iniciativa que só poderia ser do prefeito municipal. A alteração do perímetro urbano, as leis de zoneamento, ocupação do solo, as leis que dizem respeito ao planejamento urbano da cidade, são de competência exclusiva do chefe do Executivo. Não podem surgir da iniciativa legislativa da Câmara. É competência reservada ao Executivo. Essa foi a conclusão da ação e a consequência é o banimento da lei que havia inserido a Santa Eudóxia, a Estância Eudóxia, no perímetro urbano da cidade. Ocorre que tem uma disposição, porque entre o momento em que a lei foi editada até que ocorreu a edição de uma liminar em decorrência da ação direta de inconstitucionalidade, transcorreram-se vários anos. E durante este período, como todas as leis, a lei em vigor é presumivelmente constitucional. É assim que nós, na verdade, lidamos. Em dados momentos, questionada a constitucionalidade de uma lei, ela é julgada e chega-se a uma conclusão, que ela é constitucional ou ela não é constitucional. Então, aquela lei que chegou a ser julgada e sobreviveu como constitucional, pode-se dela afirmar ela é constitucional. Ou mais, são presumivelmente constitucionais todas as leis. É assim que nós trabalhamos com o ordenamento jurídico. E como ela era presumivelmente constitucional, ela estava em vigor, inúmeras ações foram praticadas sob a égide desta lei, até que ocorreu a emissão da liminar, que suspendeu a vigência da lei, e suspendendo a vigência da lei, nenhum ato mais em função dela poderia ser praticado, e não foram. Mas os atos praticados até aquela data passaram por o que chamamos no direito de modulação. A modulação é quando o julgador faz o banimento de uma lei por sua inconstitucionalidade e define como fica o período em que aquela lei, inserida no ordenamento jurídico, produziu uma série de efeitos. Aconteceu com esta exatamente isso. Durante o período em que ela vigeu, entre a sua edição e a liminar editada, ela produziu efeitos no ordenamento jurídico do município. No tocante especificamente à questão Santa Paula, os titulares do empreendimento praticaram todos os atos necessários para aprovar o empreendimento imobiliário que pretendiam ali desenvolver. E uma fase desse empreendimento chegou a ter a aprovação total no município. Recebeu os licenciamentos próprios do município e também do Estado. Chegou em estágio de execução. Porém, quando chegou nesse estágio, veio a liminar e eles não puderam empreender. A liminar foi sucedida pela declaração de inconstitucionalidade e o tribunal modulou para dizer que o efeito da decisão de inconstitucionalidade produziria efeito a partir da data da concessão da liminar, considerando o seguinte, para esclarecer melhor, que os empreendimentos que estivessem aprovados até a data
da expedição da liminar seriam havidos como válidos. E aqueles outros ele silencia. Então deu por válido todo e qualquer empreendimento que tenha atingido a aprovação até a data da expedição da liminar. Não é o empreendimento todo do Santa Paula que tinha obtido a aprovação. A aprovação, a Silvia pode explicar melhor, mas a aprovação é da primeira fase. Se minha memória não falha, são em torno de 400 lotes de 1.000 metros quadrados dessa primeira fase, e que esses eles poderão empreender na forma aprovada, porque a modulação trouxe esta condição. Eu vou pedir licença a vocês para ler esse trecho do acórdão, que é do relator Eliot Caquel, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde ele define a modulação. Por fim, ante os fatos trazidos pelos interessados intervenientes, sobretudo pela Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês, na qualidade de amicus curiae, entendo manifesto o excepcional interesse social a justificar, com o apoio no artigo 27 da Lei 9868 de 99, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo que a presente decisão tenha eficácia, não desde a publicação da lei, e sim desde a data da concessão da liminar nestes autos, folhas 38, para preservar as situações jurídicas consolidadas até então, como a aprovação de empreendimentos sob a égide da legislação impugnada. Então, esta foi a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acompanharam, a votação foi unânime, e acompanharam o relator Raquel, e é o estágio que nós nos encontramos. Na verdade, os empreendedores, no momento em que a liminar foi editada, eles ficaram proibidos de praticar qualquer ato relativo à mesma execução do empreendimento, porque não se sabia. Aqui poderia ter sido julgado da seguinte forma: a lei é inconstitucional e desde o momento em que foi promulgada, ela não produz efeito algum. A rigor, este é o resultado, porque uma lei inconstitucional, ela é violadora do ordenamento constitucional. E aquela lei que rompe o ordenamento constitucional, ela não pode produzir efeitos legítimos, efeitos constitucionais. Porém, quando ela tão morosamente é afastada do ordenamento, ela produz efeitos, e esses efeitos precisam ser regulados. E a regulação que se entendeu de dar é o que estiver resolvido até a data da expedição da liminar, vale. A partir do momento que isso foi decidido, ocorreu com eles o seguinte: havia, se não me falha a memória, alvará de execução expedido. O alvará tem prazo de validade, mas no momento em que foi dada a liminar, todos os prazos relativos ao licenciamento, relativo ao alvará expedido, o decreto de aprovação, o prazo que eles teriam para executar esses trabalhos, o tempo se paralisou. A liminar suspendeu não só a eficácia, a vigência da lei, como interrompeu a contagem de prazo deles. Se não me falha a memória, mais uma vez, em abril deste ano, quando publicado o acórdão, este prazo volta a fluir. E eles estão todos legitimamente postos. Nós fizemos apenas uma coisa: a reedição do decreto de aprovação, porque havia a perspectiva de, no momento em que fossem levar a registro no cartório de imóveis, houve a exigência de uma renovação do decreto. Embora a rigor jurídico não houvesse necessidade da reedição desse decreto, porque, interrompido o fluxo de seu prazo pela liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, bastaria ser retomada a contagem de prazo, ele estava dentro da validade e podiam praticar os atos notariais próprios com aquele decreto. Mas ia demorar muito mais tempo a discussão disso do que a edição de um novo decreto.
e nós fizemos a edição desse decreto apenas para poder levar a cabo as anotações notariais que eram próprias, vereador Pombai. Então, penso que não tenho muito mais o que dizer a respeito do procedimento, não que ache que tenha sido claro o suficiente, mas estou à disposição para esclarecer o quanto mais possa e seja necessário. Obrigado, doutor Mário Orlando. Quero também anunciar a presença do vereador Arthur Rossi, do PSDB. Na sequência, eu passaria a palavra para a Silvia, para ela falar um pouco mais sobre essas questões do empreendimento, efetivamente, o que está liberado, o que está com licença, alvará, o que é que produziu essa decisão, esse acordo na Justiça, do ponto de vista da Secretaria de Urbanismo e da liberação das obras, do empreendimento. Boa tarde a todos. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, é sempre bom, né, a gente estar aqui e poder esclarecer as dúvidas todas. Com relação ao empreendimento de Santa Paula, o que eu me recordo, né, da época em que ele foi aprovado, havia um estudo de um plano urbanístico que englobava uma área de aproximadamente 4 milhões de metros quadrados, propunha uma nova centralidade naquela região, e com o desenvolvimento de vários empreendimentos, de vários usos e categorias diferentes, habitacionais, comerciais, inclusive o hospital também estava contemplado nesse complexo, que era na gleba toda, que era essa gleba maior. O que foi de fato aprovado foi uma porção dessa área, né, de em torno de 900 mil metros quadrados, foi aprovado um loteamento residencial, né, estritamente residencial, descontadas as áreas públicas de lei, né, de áreas de equipamento público comunitário, viário, sistema de lazer, que de próprio restou então 400 lotes, em torno de 400 lotes de 1.000 metros quadrados cada um. Então foi exatamente isso que foi o objeto daquela aprovação, né, do decreto que aprovou o loteamento, então é um loteamento, não é um condomínio. E é exatamente isso que ele tem o direito de construir agora por força dessa liminar, conforme o Dr. Mário Orlando explicou. Então não existe outro empreendimento além do loteamento residencial aprovado, né, com o direito de prosseguir com base nessa decisão judicial. Eu acho que só isso que eu teria para contribuir aqui. Mas estou à disposição também para perguntas todas que forem feitas. Então eu gostaria de começar a fazer algumas perguntas. Sempre que se fala de Santa Paula, a ideia que vem é desse mega empreendimento. E que na ocasião, como contrapartida ou condicionante para a sua liberação, havia sido pactuado a execução de algumas obras ou serviços, entre eles o Hospital Sírio-Libanês, abertura de avenidas, de acesso viário, inclusive estação de tratamento de esgoto, que contemplaria os bairros do entorno. A pergunta é, nesse momento, aquilo que foi aprovado, essas contrapartidas, essas exigências, elas também estão vinculadas ou não? Eles vão abrir o loteamento para essas 400 lotes e o restante fica sem efeito. O que tem é o que foi dimensionado para o loteamento. Então, as diretrizes viárias necessárias, né, para aquele loteamento, redes, estação de tratamento, exigências para os 400 lotes. Né? Então, quando você tem um loteamento, você tem uma parte que é estudo de diretrizes, viabilidade, então a SANAS apresenta as condicionantes. Então, todas as condicionantes e contrapartidas, a gente não chama de contrapartida porque não é obrigação. Para ele poder abrir o loteamento, ele tem a obrigação de executar a infraestrutura. Então, o que está dimensionado é a infraestrutura para aquele empreendimento que ele tem a obrigação de executar. O hospital ele não entra, porque loteamento não tem contrapartida. A exigência de aprovar um loteamento não tem contrapartida, tem condicionantes. Se ele tiver que abrir uma diretriz viária até lá, se ele tiver que fazer estação de tratamento por conta daquela população que ele está levando, aí sim.
mas ele não existe uma previsão de pagamento de contrapartida além daquela exigência de infraestrutura necessária. O acesso viário para esse loteamento aprovado, por onde que ele vai se dar? Pela rodovia da Campinas? Eu não me recordo, porque o processo, como ele está tramitando ainda na esfera do jurídico, ele não voltou ainda para a segunda para eu olhar o desenho. Eu estou falando de memória do que eu lembro do que era na época. Então está aprovado um loteamento e deve ter uma diretriz de acesso até ele, mas eu não vou lembrar. Fico até devendo aí de levantar cópias disso e encaminhar ao senhor. Apenas para lembrar que aquilo que foi aprovado por exigências tinha a totalidade do empreendimento, embora a aprovação tenha sido dada para a primeira fase. Mas o estudo era global, era de todo o empreendimento, todos aqueles milhões de metros quadrados que foram mencionados aqui. Então, eles estarão hoje, a área que não é objeto do empreendimento que está aprovado, ela é a área rural. Ela foi reconclusida a condição de área rural, ela não é passível da urbanização. A urbanização é restrita à área aprovada, essa de 900 mil metros quadrados. E, então, a infraestrutura viária para o desenvolvimento desses 900 mil metros na linha 766, que é um loteamento, ele é obrigado a fazer, e fazer o acesso. Esse acesso não tem como ser proporcional, terá que ser inteiro, que precisa levar as pessoas que venham a viver ali ter acesso à sua moradia e transitar pela região. Então, esse acesso que você menciona, esse ele vai ter que fazer em sua totalidade. No mais, as coisas deverão ser proporcionalizadas ao tamanho daquilo que vai ser empreendido. Não são mais 4 milhões de metros quadrados, são 900 mil metros. E são 400 lotes. O hospital nunca foi uma contrapartida. Vamos restabelecer a verdade. Né? Isso nunca foi uma contrapartida. Isso daí nunca foi um presente para a cidade. Havia um consórcio de interesses de trazer esse hospital para Campinas, como perdura. É interesse da cidade receber um hospital do porte e da qualidade do sírio-libanês, na perspectiva do empreendimento do complexo hospitalar que ele pretende empreender e desenvolver em Campinas. Campinas tem uma larga e inequívoca tradição na qualidade de seus serviços médicos hospitalares desde suas origens. Desde os oftalmologistas da Avenida Andrade Neves, antes mesmo de se instalar formalmente o Instituto Penido Gordian, as clínicas odontológicas ali, e o que demandado por populações do sul de Minas, do norte do Paraná e de todo o interior do estado. Campinas tem essa característica. O sírio-libanês não tem campo de desenvolvimento físico mais onde está na cidade de São Paulo e busca fazer o seu eixo de desenvolvimento aqui. É nosso interesse, é interesse da cidade ter este empreendimento desenvolvido. Mas ele não se confunde com o outro. Eles têm aí um acerto entre si. O sírio-libanês, a Sociedade de Senhoras, a Sociedade Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio-Libanês, que é esse o nome, e a empresa, o Banco Alfa. O Banco Alfa, né, Silvio, empresa. O Banco Alfa, eles têm uma ação consorciada nessa questão. E é de grande interesse da cidade essa implantação do hospital. Seria um